Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, que sendo em forma de Deus. Nos textos anteriores, o autor vinha recomendando aos seus leitores que fossem imitadores de Cristo Jesus, na forma sentimental e comportamental. Porque Cristo, sendo o grande mestre, deixou o melhor e maior exemplo de como servir a Deus e ao próximo. Cristo, sendo em forma de Deus. Certamente o escritor se refere à eternidade passada do Messias de Deus, antes de sua encarnação, como sendo o Emanuel, ou seja, Deus entre os homens, em forma de Deus. Isso nos ensina sobre que o Cristo de Deus sempre foi igual ao Pai, em essência e atributos, sendo da mesma forma e, portanto, tendo a mesma forma de vida do Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que existe, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Isso nos ensina sobre a humanidade de Cristo Jesus, o Filho de Deus, e de sua simplicidade em vontades e sentimentos. É provável que o escritor esteja pensando no contraste que há entre Cristo Jesus e o adversário de Deus, que é Satanás, bem como dos homens arrogantes e prepotentes, que mesmo não sendo nada, mas querem ser alguma coisa. O diabo, mesmo sendo infinitamente inferior a Deus, mas quis ser igual a Deus, inclusive tentando tomar o lugar de Deus, coisa que vai tentar fazer novamente durante o seu governo terreno aqui neste mundo, quando da encarnação do anticristo, buscando assim roubar o lugar de Cristo. Assim acontece com os ateus e incrédulos arrogantes que tentam se endeusar a si mesmo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Cristo sempre esteve na eternidade passada junto ao Pai, participando diretamente dos atos criativos de Deus, como sendo Deus. É isso que nós aprendemos no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, onde está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele nunca foi diferente do Deus eterno, conforme falou em João capítulo 10, versículo 30, disse Jesus: eu e o Pai somos um. A vinda do Messias de Deus, Jesus Cristo, para resgatar a humanidade perdida, foi uma demonstração real do despojamento dos seus privilégios como sendo Filho de Deus, para assumir sua encarnação em semelhança de homem, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. A humanidade do Emmanuel de Deus nos ensina do esvaziamento temporário da divindade de Cristo para absolver a humanidade. O autor está escrevendo sobre o Jesus de Nazaré, homem real que assumiu temporariamente a forma humana para entender os homens e, como homem, resgatar os homens perdidos. João capítulo 1, versículo 14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. É a mesma coisa que dizer: Jesus de Nazaré era de fato e de verdade o Emmanuel prometido por Deus nas Sagradas Escrituras proféticas sobre o Messias, porque Emmanuel quer dizer Deus conosco, Deus entre os homens. Esse é Jesus, o Cristo, aquele que se fez homem para salvar a todos os homens que o aceita como Senhor e Salvador. Finalmente, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que era em forma de Deus, tomou a forma de servo. Antes da encarnação estava com Deus e era Deus. Agora, pela encarnação, assumiu a forma de servo. Na realidade, a vida e ministério do Senhor Jesus Cristo foi a real manifestação de um verdadeiro servo de Deus e também servo dos homens. Servo de Deus porque fez a vontade do Pai, e servo dos homens porque ele mesmo diz que não veio para ser servido, mas para servir. Portanto, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sentimento este de humildade, de simplicidade. O ensino do apóstolo Paulo para os filipenses e que deve servir para nós nos dias de hoje também. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.